Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa atividade de hoje, turminha? A nossa atividade de hoje vai ser bem legal. É sobre um texto. Mas antes eu quero falar para vocês que existem várias formas de texto. Vamos aprender um pouquinho sobre eles? Vem comigo. Preste bastante atenção. Turminha, lembra que a tia Leudinha acabou de falar que existem várias formas de texto? Olha só que legal. Existe o texto que é uma biografia, é uma receita, um conto de fada, poesia, lenda. Existe texto parlenda, existe texto em forma de tirinha, em forma de receita e muito mais. Mais para frente, nós vamos aprendendo sobre cada um deles. Por isso que nós chamamos de gêneros textuais, porque cada um tem a sua forma, o seu gênero, tá ok? Bom, o nosso texto de hoje, o gênero textual é um poema. Mas, tia Leudinha, o que é um poema? Um poema é um texto escrito em versos e estrofes que podem conter rimas ou não. Mas o que é verso? É cada linha do poema. O que é estrofe? É um conjunto de versos. O que é rima? São palavras que terminam com sons iguais ou parecidos. Ai, tia Leudinha, onde essa aula vai chegar? A senhora já falou que existe várias formas de texto, que o nome dessas várias formas nós chamamos de gêneros textuais. Já mostrou um pouquinho cada um deles, mas falta ainda outros. Já explicou para nós sobre o poema, o que é um poema, o que é um verso, o que é estrofe, o que é rima. Mas a gente precisa entender melhor, né, tia Leudinha? Sim. E nós vamos entender sobre o poema lendo e compreendendo um poema. Vem comigo. O nosso poema é A Menina Mariazinha. Preste bastante atenção na minha leitura. Mariazinha é menina que gosta de brincar. Ela vai à escola, também gosta de estudar. Mariazinha pula, Mariazinha rola, ela fica toda sujinha quando brinca de bola. Mariazinha tem um cãozinho, ele se chama Leão. Este cachorro é seu grande amigo, amigo de coração. Tia Leude, olha que legal esse poema. Lembra que aqui atrás nós aprendemos um pouquinho sobre cada partezinha do poema? Então agora vem comigo. Eu quero saber quantos versos há no poema. Lembra que a tia Leudinha disse que verso é cada linha do poema? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 versos. Agora, quantas estrofes tem este poema? Lembra que a tia Leudinha falou que cada conjuntinho de verso forma uma estrofe? Então, vem aqui comigo, olha. Eu tenho aqui um conjunto de verso que formou uma estrofe. Eu tenho outro conjunto de verso que forma a segunda estrofe. E tenho aqui o terceiro conjunto de versos que formamos a terceira estrofe. Então, este poema possui 12 versos e 3 estrofes. Ah, tá, tia Leude, mas a senhora falou lá atrás um pouquinho, dizendo assim que no poema existem palavras que rimam ou não. Nesse poema nós temos palavras que rimam. Veja bem, a palavra brincar rimou com estudar. Olha só o som. Brincar, estudar. Terminou com o mesmo som. Rola rima com a palavra bola, o mesmo som, rola, bola. Leão rima com a palavra coração. Então, essas são as palavras que estão aqui no poema que rimam uma com a outra. Agora, vem comigo.
Vamos brincar mais um pouquinho? Alguns exemplos de rimas para você, olha. Tatu combina com caju. Leão combina com limão. Banana combina com cabana. Bola combina com cola. Joaninha combina com galinha. Coelho combina com joelho. Pipoca combina com foca. E você, consegue fazer algumas rimas? Legal esse texto de hoje, não é, gente? Agora nós vamos explicar a atividade, porque você já entendeu que existem várias formas de texto, mas que hoje nós iremos trabalhar com o poema, que é formado de verso, não é isso? E cada verso forma uma estrofe, então no poema nós temos as estrofes, e no poema nós temos palavras que rimam ou não. As palavras que rimam, elas sempre terminam com o mesmo som quando nós pronunciamos. Agora vem comigo para a nossa atividade. Preste bastante atenção. Bem, turminha, a nossa atividade de hoje é no livro de língua portuguesa, nas páginas 10, 11, 12 e 13. Então, olha só, a nossa atividade será sobre o texto, que é um poema, tá bom? Que vai começar nas páginas 10, 11, 12 e 13. Vamos, então, continuar prestando atenção, que tia Leudinha vai orientá-los em relação à nossa atividade de hoje. Vem comigo. Bem, turminha, preste bastante atenção. Na página 10, poemas que encantam. Observe a disposição do texto a seguir. Você se lembra de ter lido um texto como este? Pela leitura do título e pela observação das ilustrações, do que você acha que o texto vai tratar? Primeiro, vamos dar uma observadinha? Olha só as imagens. Para você, do que se trata esse texto? Bom, ouça a leitura de um trecho do poema, Um Abraço Passo a Passo. É o título do nosso texto, do nosso poema. Um abraço passo a passo. Dei um passo de formiga, mamãe que viu. Alguém duvida? Aos 2 passos de gato, papai afirmou: que barato! E quando embalei, titia disse: ai, Jesus, 8 passos de avestruz, 10 passos do bebê, consegui! Viva! Agora eu quero é correr para um abraço. Gente, esse texto é de Tino Freitas, Um Abraço Passo a Passo. Legal? Você gostou desse poema? Agora vamos às nossas atividades. Responda. Quem escreveu o poema? Quem é o autor do poema? O título combina com o poema? O título do poema que nós lemos combina com ele? Por quê? Você vai responder no seu caderno. Na ilustração do poema, animais aparecem próximos às pessoas. Na sua opinião, eles realmente estão próximos ao bebê enquanto ele está aprendendo a andar? Você vai justificar, você vai falar com suas palavras, tá bom? Você sabe quando aprendeu a andar? Tem registros desse momento? Comente. Pergunta para a mamãe ou para o papai como foi quando você começou a andar. Gente, essas respostas que não têm opção de marcar serão respondidas no caderno de português, ok? Número 3. Quem está contando os fatos? Você vai marcar se é uma criança ou se é um adulto que está contando essa história, esses fatos que aconteceram. Que sentimento da criança fica evidenciado no poema, fica demonstrado no poema? Qual é o sentimento que a criancinha tem? É de tristeza? É de entusiasmo? É de medo? O que acontece quando ela começa a andar?
e descobre que já pode correr? Quando a criança está aprendendo a andar, é natural que a família tente incentivar, sim. Sublinhe no poema quem são as pessoas que estão incentivando o bebê a andar. Incentivar, gente, é fazer com que a criança se sinta bem, continue andando, continue tentando até conseguir andar sozinha, tá bom? Então, você vai sublinhar no poema, você vai passar um traço, tá bom? Embaixo, tá bom? Das pessoas que estão incentivando o bebê a andar. Na questão 6, os poemas são organizados em versos. Cada linha do poema é um verso. Releia o primeiro verso do poema. Então, você vai lá no texto, volta lá no poema e você vai reler o primeiro verso, ok? Você já sabe o que é um verso, né? Tá aqui no nosso vídeo. O primeiro passo foi comparado ao de uma formiga. Por que foi um passo longo, um passo curto? Marque a resposta certa. Na próxima questão, releia a estrofe observando as palavras em destaque. Aos 2 passos de gato, papai afirmou: que barato! Depois que você releu essa estrofe, olha só, marque as alternativas adequadas, ou seja, as alternativas corretas. Essas palavras terminam com o mesmo som? Letra B, essas palavras terminam com as mesmas letras? Tia Leudinha, que palavras são essas? As palavras que estão em negrito aqui nesta estrofe. A repetição de sons parecidos nos finais das palavras chamam-se rima. Isso você já aprendeu lá atrás, lembra? Que a tia Leude explicou? Na questão 8, um conjunto de versos de um poema separado por um espaço em branco é chamado de estrofe. Releia a estrofe a seguir. E quando embalei, titia disse: ai, Jesus, 8 passos de avestruz. Olha a questão. A. Marque a alternativa em que a palavra embalei foi usada com o mesmo sentido que no poema. Eu embalei o bebê e ele dormiu. Você vai marcar a opção correta, ok? Eu embalei os móveis para a mudança. Eu embalei a bicicleta para subir a rampa. Você vai reler a estrofe e vai marcar qual é a alternativa que está sendo usada com esse mesmo sentido aqui, ó, nessa estrofe, tá bom? Qual é a frase aqui, olha, que está sendo usada no mesmo sentido aqui que tem na estrofe, tá bom? Eu peço que após você responder as questões no livro, você primeiro vai assistir ao vídeo, aí você vai responder a atividade, peça papai e mamãe para tirar foto e mandar no zap da tia Leudinha, ó. Beijos, fiquem todos com Deus.